Olá! Dando continuidade à formação do preço de venda na indústria, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento de custos. Algumas ações são importantes para o planejamento de custos, são elas: analise a estrutura empresarial, definindo a melhor metodologia de custo para seu negócio. Verifique os custos fixos e variáveis, diretos e indiretos, estabelecendo a forma de rateio mais adequada à empresa. Apure o ponto de equilíbrio empresarial. Estabeleça os critérios necessários à formação de preço de venda e desenvolva a política de preço de venda. Inserir os encargos trabalhistas no planejamento dos custos é fundamental para a boa saúde financeira da empresa. Os encargos trabalhistas podem ser divididos em incidências na rescisão contratual, quando há demissão do funcionário, e também os mensais, correspondentes à remuneração devida aos empregados. Na demissão, os encargos são o aviso prévio, o saldo de salários, férias integrais, férias proporcionais, multa rescisória do FGTS e 13º salário. Na remuneração, que seria o salário mensal do funcionário, temos a contribuição previdenciária, o fundo de garantia por tempo de serviço, que é o FGTS, o 13º, férias, abono de férias, indenizações e entidades como o SESC, SENAC, SEBRAE, entre outras, quando a empresa for sócia. E além disso, o seguro de acidentes de trabalho. Além da remuneração mensal, certas verbas salariais são provisionadas e pagas somente em datas específicas, em função da regulamentação legal ou de convenção coletiva do trabalho. Nas provisões, são valores que devem ser calculados mensalmente, apesar de seu desembolso ocorrer no futuro, a fim de que a empresa tenha dinheiro para fazer o pagamento na época da obrigatoriedade. Então, imagine o 13º. O 13º, ele é pago geralmente em 2 parcelas durante o ano. Pode ser no meio, no final do ano, tem empresas que pagam somente no final do ano, e outras empresas no final e no início do ano. Então, o 13º é o valor do salário normal, né, do funcionário. Então, o que seriam essas provisões? Vamos supor que o 13º seja no valor de R$6.000. Então, no final do ano, vamos supor, eu tenho que pagar R$6.000 de 13º para o funcionário. O interessante é que eu já faço uma provisão mensal desse 13º. Então, o que eu vou fazer? Se o salário 13º é de 6.000, eu vou dividir 6.000 por 12. Então, que vai dar igual a 500. Então, todo mês eu já deposito em uma determinada conta esse valor de R$500, para que no momento que eu precise pagar esse 13º, eu tenha o valor suficiente para ser pago e não tenha que buscar naquele momento. Muitas vezes acontece da empresa, na hora de pagar 13º, férias para funcionários, de não ter o valor suficiente e de recorrer a empréstimos. E sempre que a empresa recorre a empréstimos, ela vai pagar juros desses empréstimos. Então, por isso a importância de se fazer essas provisões. Na planilha de encargos sociais e trabalhistas, né, o que acontece? Para o cálculo dos custos, por exemplo, da mão de obra, é necessário determinar quais as incidências sociais, o INSS, o FGTS, né, a provisão de férias, o 13º, sobre os valores das remunerações pagas. Então, quando a gente considera o valor da mão de obra, a gente já deve considerar esses valores também. Além dos encargos trabalhistas, temos também os encargos tributários que devem ser considerados também no planejamento de custos. Nós temos o COFINS, que seria a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, e temos empresas que são isentas a esses encargos. São elas a micro e pequenas empresas, aquelas optantes pelo Simples Nacional, associações, sindicatos e cooperativas. O PIS, que é o Programa de Integração Social. As empresas isentas são micro e pequenas, optantes pelo Simples Nacional. Temos o IR, que é a tributação para o imposto de renda. Também temos as micro e pequenas empresas e as optantes pelo Simples Nacional como isentas.
Temos o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. As empresas isentas também são as empresas, as micro e pequenas e as optantes pelo Simples Nacional ou também o Super Simples. O Simples Nacional, ele também é chamado de Super Simples. Se o seu negócio é uma micro pequena empresa ou uma empresa de pequeno porte, ele pode fazer parte desse regime, que é um sistema integrado e simplificado de pagamento de impostos e contribuições. Ou seja, a empresa ela paga o Simples Nacional e nesse Simples já estão incluídos diversos impostos. Quais tributos, né? O IRPJ, o CSLL, o PIS, PASEP, CONFINS, IPI, ICMS, ISS e a contribuição para a Seguridade Social, né, e de Previdência Social. Além de abranger todos esses impostos, saiba que o ICMS e o ISS estão incluídos no Simples Nacional, podendo ter alguma redução conforme convênio específico de cada unidade federativa, modificando ou reduzindo as alíquotas. E a alíquota do Simples Nacional, ela varia mês a mês, dependendo do faturamento acumulado da organização. Para finalizarmos, vamos resumir o que foi visto nesse tópico aqui. São os empreendedores que formam o preço de venda de seus produtos e serviços. A partir de uma análise detalhada do seu negócio, você obterá uma visão real dos custos e do lucro da empresa. O planejamento dos custos permite a gestão do ponto de equilíbrio empresarial e o conhecimento da margem de contribuição por produtos e serviços de forma prática e eficiente. Ao planejar custos, é fundamental observar os encargos trabalhistas e tributários e a legislação vigente que trata de tais encargos. Dispor de um bom sistema de custos é algo essencial para que seu negócio tenha estabilidade financeira. Até o próximo tópico.